O recomeço é sempre dolorido, porque ele vem acompanhado de várias feridas. Algumas que não cicatrizam e outras que foram tão marcantes que ainda machucam aqui dentro. O recomeço, ele não é fácil, porque ele é o momento onde você coloca um ponto final no presente para que a partir daquele momento ele se torne o passado. Quando o Vasco vendeu seu futebol para 777, todos nós sabíamos o que estávamos vivendo. Entregamos um pedaço do nosso coração com muita dor, para que pudéssemos voltar a viver dias gloriosos. Mas ao mesmo tempo que fizemos isso, a impressão que ficava era de que enfim tínhamos conseguido enterrar todas as coisas ruins que aconteceram com nós vascaínos nesse século. Mas bastaram alguns meses para que aprendêssemos que da mesma forma que não tem como apagar as nossas glórias do passado, também é impossível esquecer os nossos traumas. Por isso que essa temporada foi tão dolorida e ao mesmo tempo tão desgastante. No dia 7 de agosto de 2022, quando oficializamos a venda da SAF para 777, a única coisa que queríamos era um pouquinho de paz. Tudo que a gente pedia era que esse ano de 2023 fosse tranquilo para que pudéssemos recuperar um pouco o fôlego. Mas o que aconteceu foi o oposto. Todos os nossos fantasmas e tudo aquilo que nos assombrou nesse século surgiu novamente de uma forma muito mais cruel. Eles que não são Vasco pensam que após o primeiro turno nosso sentimento era de vergonha. Mas na verdade era bem pior do que isso. O que se passava aqui dentro se assemelhava a um luto, a perda da esperança. É muito pior do que parece. Toda certeza é pior do que a vergonha também. Por isso a dor era gigante no primeiro semestre. 777 errou em todos os momentos nessa temporada. O dinheiro foi mal gasto, líderes da SAF não nos representavam, as contratações não eram o que nos foi prometido, o entendimento do futebol brasileiro era distorcido, os discursos eram alienados, lentidão na hora de fazer mudanças preocupava e o descaso foi gigantesco. Eles erraram em absolutamente tudo o que fizeram nesse ano. 2023, que era para ser o ano da esperança, se tornou o ano em que o Vasco estava duelando contra si mesmo, que era muito mais fácil simplificar as coisas e fazer o básico, mas eles não conseguiram. Esse foi o nosso primeiro adversário da temporada. Já não bastasse tudo isso, 2023 ficará para sempre marcado como o ano em que fizeram de tudo para derrubar o Vasco. Fomos o único time do campeonato proibido de jogar dentro da nossa própria casa. Interditaram São Januário sem razão e fecharam as portas do nosso caldeirão por 90 dias. E isso jamais será esquecido. Podem chamar de choro, chamem do que quiser, mas só quem vive a injustiça sabe a diferença que faz a igualdade. Resistimos e voltamos para nossa casa para começar uma das histórias mais bonitas que esse clube já viveu. E eu não tô exagerando. A história da permanência do Vasco precisa ser para sempre lembrada, porque 2023 é o ano do recomeço. Não é porque fugimos na última rodada que apagaremos essa história. Não existe motivo para vergonha. Nesse século, todos os contos que envolvem o nome do Vasco, eles remetem à pena. E pra gente começar a mudar essa narrativa, é importante enaltecermos as nossas conquistas também. A retomada do segundo turno precisa ser para sempre lembrada. Ela foi dolorida, bateu ansiedade, teve palpitação, teve de tudo, mas ela precisa ser lembrada e apesar de todos aqueles que tentaram estragar a nossa temporada, nós resistimos e conseguimos escapar de algo que cancelaria o nosso recomeço. O Vasco é o segundo time que mais levou público visitante aos estádios. Todos os jogos em São Januário estiveram lotados de gente fazendo festa e empurrando essa equipe, mesmo em meio ao pior início da história do Vasco no Campeonato Brasileiro. Nós vamos enaltecer 2023 para sempre jogar na cara de Paulo Brax, Luiz Melo, Abel Braga, Barbieri e toda a companhia da 777. Apesar de vocês terem feito o Vasco de brinquedo, fomos nós que mantivemos esse clube de pé. Não foi nenhum de vocês. Ninguém da empresa tem mérito nesse momento. Absolutamente ninguém. Fomos nós, vascaínos, que trouxemos o Vasco de volta para a Série A 4 vezes. E nós que empurramos em 5 vezes na Série B. Enquanto todos os outros clubes desse país teriam abandonado o seu time, nós mantivemos o nosso Vasco de pé. Porque esse é o nosso motivo de seguir em frente no dia a dia. Ver essa cruz de
de Malta, acima de todas as coisas que vocês julgam mais importantes, nada vale mais do que isso. Essa permanência, ela precisa ser celebrada para jogar na cara desse sistema que nos impediu de jogar na nossa casa e de jogar até no Maracanã, nos impediu de competir com igualdade. Vocês tentaram, mas quando essa camisa entra em campo, não são apenas 11 jogadores que vestem essa Cruz de Malta. O Vasco é uma entidade histórica e nada nem ninguém consegue parar a força que tem o povo. O Vasco da Gama é tudo aquilo que tentam destruir na nossa sociedade. O Vasco é a justiça e o Vasco é a igualdade. Por isso nós celebramos a nossa permanência sim, porque toda vez que se vence uma batalha contra o sistema, o povo precisa estar em festa e o Vasco se tornou ainda maior em 2023. O nosso recomeço ele não pode mais ser adiado, porque chegou a hora de colhermos tudo aquilo que crescemos plantando nesses anos 2000. Essa permanência é uma lição para que vocês aprendam que o Vasco precisa ser levado a sério e merece respeito de cada um que ousar colocar o nosso nome na boca. Em 2024, diferente deixou de ser um plano. Em 2024, bom se tornou uma dívida da 777 com cada um de nós que tomamos porrada mais uma vez em 2023. Com pelo menos 22 anos, tomando soco na cara, e pelo Vasco ficaríamos mais 22, mas não seria justo. Que a responsabilidade precisa ser de vocês também. Hoje, no dia 6 de dezembro, celebramos o dia em que mais uma vez reerguemos o Vasco da Gama. O dia de sorrisos e principalmente de alívio. Mas o dia 7 de dezembro será de cobrança e podem ter certeza que cada dia que passar a partir desse momento, iremos fiscalizar tudo aquilo que vocês fizerem com o nosso clube. O Vasco continua e o Vasco tá de volta. O Vasco não cai. São exatos 4 meses que eu venho até aqui após todos os jogos para afirmar que o Vasco não cai. Quando tínhamos 9 pontos, eu afirmei pela primeira vez, e não é por prepotência ou por arrogância, é porque quando essa instituição se une com o seu povo, nada, absolutamente nada nesse planeta é capaz de nos parar. Jamais conseguirão derrubar um clube que nasceu para ser imortal e principalmente revolucionário. Eu espero que as últimas décadas tenham sido boas para vocês, porque o Vasco voltou e agora ninguém pode nos parar.